Graças te damos por esse momento, Senhor. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Eu gostaria de convidar você, antes da gente abrir a palavra do Senhor e considerar aquilo que Ele tem para essa manhã, gostaria de convidar você a ficar de pé. Todos, por favor. Se você levantou, é sinal que o sangue está circulando dentro de você. Há vida. E gostaria que você olhasse agora para a pessoa do seu lado e falasse para ela nessa manhã e abençoasse a pessoa que está do seu lado e falasse para ela o seguinte: o carpinteiro, ele está presente nessa manhã em nosso meio. O dono da mesa, o dono do banquete, ele se faz presente nessa manhã. A Alessandra, na hora do louvor, colocou a mão sobre os dois meninos do Daniel e abençoou aqueles dois meninos. Da mesma forma, você pode abençoar o seu irmão. Essa mesa significa comunhão. É para a gente lembrar do Senhor? É para a gente lembrar do Senhor. Mas ela nos retrata a comunhão do corpo de Cristo. É a gente olhar para cada um, em cada semblante. Vitor, eu vejo em você Cristo. Silvio, eu vejo em você Cristo. Beto, eu vejo em você Cristo. Estevão, eu vejo em você Cristo. Fabiano, eu vejo em você Cristo. E todos os demais. É a gente olhar para um, olhar para o outro e falar assim: eu vejo Cristo. Isso é o significado da mesa. O Senhor nos ama tanto, não precisava falar mais nada. Eu poderia sentar ali e ficar quietinho. Só da presença dele estar aqui já é o suficiente para a gente. Não precisa mais nada. O Senhor, através da vida do André, ele tentou 3 anos. Bruno, domingo você vai compartilhar da ceia. André, não é a hora. Não vou. André, tem futebol, eu não vou. André, não estou preparado. Mas sabe o que é isso? Durante 3 anos o Senhor pedindo, não é porque Ele queria que eu falasse. Ele fala da forma que Ele quer, através de quem Ele quer e na hora que Ele quer. É a demonstração do amor dEle pela minha vida. Hoje, o louvor ministrando, tem um hino que meu prazer é estar na casa de Deus. Esse hino, ele foi pedido pelo meu pai, antes de falecer, para tocar no velório dele. Que o prazer dele era estar na casa de Deus, aonde o Senhor estava. Ó, que saudade que bateu. E que certeza, privilégio de estar na casa do Senhor e saber que ele conheceu o Senhor. Realmente, de amados pais, saudades filhos tens. Glória a Deus por isso. Depois, antes da gente partir o pão, do Sérgio, do Natal partir o pão, eu gostaria que o Estevão tocasse um hino de comunhão e você saísse do seu lugar e você abraçasse um irmão e abençoasse o seu irmão. Pode ser que amanhã o Senhor o recolhe, ou pode ser que amanhã ele não esteja no nosso meio. Então, o abençoo. Abençoa os seus filhos, abençoa os seus irmãos. Amém? Pode sentar, por favor. Senhor, a gente está aqui na Tua presença, Senhor. A gente é apenas um vaso, Senhor. Faça a Tua vontade e o Teu querer. Ministra a Tua palavra conforme lhe aprove, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos aprova nos amar, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, através da pessoa do Teu Espírito Santo, Senhor. Ministra nessa manhã, Senhor, e nos ensina, Senhor, aquilo que devemos aprender, Senhor. Que o Teu Espírito possa fruir no nosso meio, Senhor, e sobre os nossos vales de ossos secos, possa vivificar as nossas vidas, Senhor. Nos cura, nos liberta, nos restaura, nos unge novamente através do Teu Espírito, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, Senhor.
Geralmente, a pessoa traz uma ilustração após a palavra. Eu gostaria de fazer um pouco diferente. Há algum tempo eu venho considerando e tendo esse sentimento no coração e gostaria de trazer, se o senhor permitir. O André me desculpa, era para ter levantado 9h30 e está acabado 10 horas. A gente tem que estar sensível ao Senhor. Se o Senhor quer ministrar através do louvor, continue ministrando através do louvor. Às vezes não precisa levantar um irmão para falar. Ele fala através do louvor. Às vezes um pregador vai estender um pouco mais, deixa ele estender um pouco mais. Quando está tendo um jogo de futebol, acaba, vai para a prorrogação. Você não fica na frente da TV? Acaba a prorrogação, vai para os pênaltis. Você não fica até acabar? Você não quer ver o momento final? O porquê que quando o Senhor entrega a palavra e quando Ele fala com você através do louvor, através da palavra, você não fica? Você tem pressa de ir embora? Então, aquietai-vos o vosso coração. Certa vez havia uma assembleia de algumas ferramentas. E nessa assembleia de ferramentas, levantou-se um certo martelo. Talvez eu seja um martelo. Ou você seja um martelo. E esse martelo falou assim: eu vou ser o presidente. Eu vou tomar conta dessa assembleia. Essa assembleia precisa de ordem. E eu vou tomar conta dessa assembleia. Levantou-se um outro instrumento. E começaram a questionar. Falou: não, martelo, você não pode ser o presidente. Você não pode tomar conta dessa assembleia. Porque você faz muito barulho. Além de mais, você passa o tempo todo golpeando. E com golpes fortes. Aí o martelo considerou diante do Senhor e pegou e falou assim: não, vocês têm razão. Posso não. Ah, Adão. Vida de Adão. E eu não posso não, martelo não. Você também parafuso? Pode não. Eu vou renunciar, eu não vou ser o presidente. Mas o parafuso também não pode ser também não. Talvez eu seja o parafuso, ou você seja o parafuso. Por que você não pode? O parafuso perguntou: por que eu não posso? O martelo virou para ele e falou assim: você dá muitas voltas para conseguir algo. Às vezes você aproxima, você dá a volta, da onde você quer, você conseguir algo. Aí o parafuso falou assim: ah, então o martelo não pode, então eu também não posso ser o chefe dessa assembleia. Aí o parafuso virou, olhou para o outro lado e falou assim: ô lixa, você também não pode não, você também tem defeito, você também não pode ser não, presidente não. Você não é aquela uma que é muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito? Talvez eu seja a lixa. Ou talvez você seja a lixa. Talvez aquele que a gente seja o tropeço para os demais irmãos na caminhada. Daí a gente dá uma mão e ajudar a levantar, a gente faz é chutar. Ó, o irmão está bebendo. Ó, o irmão está fumando. Ó, o irmão está fazendo aquilo. Talvez eu seja a lixa. Ou talvez você seja a lixa. Aí a lixa tomou as mesmas dores. Eu tenho defeito. Mas aquele lá do fundo lá, ó, também não pode não. Aquele ali é o metro. O metro também tem defeito. O metro é aquele que sempre mede os outros, segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Muitas vezes temos conhecimento, somos teólogos demais, o famoso crente girino, a cabeça de um tamanho que vai explodir, e o corpo fininho, porque não vive o corpo de Cristo. Talvez eu seja o metro. Ou talvez você seja um metro. Talvez você conhece demais a palavra de Deus e não está disposto a caminhar com o irmão que não sabe. Não está disposto a caminhar 1 milha, 2 milhas com ele, para que possa todos estar no mesmo patamar. Talvez a nossa medida esteja errada. Nesse momento entra alguém diferente do que as ferramentas, que eu falei agora há pouco. Entra o carpinteiro. O carpinteiro entra nessa assembleia. E ele observa aquele murmurinho daqui para lá. Ele junta o material. Olha para o lado, olha quem está aí do seu lado. É o martelo, a lixa, o metro.
Ou quem está aqui à frente é o metro, o martelo. As ferramentas estão aqui. O carpinteiro se faz presente aqui. Ele está andando em nosso meio. Ele olha e junta o material, junta cada ferramenta. E começa o trabalho. Ali ele pega em sua mão e utiliza o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. E finalmente aquela madeira rústica se torna-se um móvel fino, com acabamento. Quando a carpintaria torna a ficar sozinha, depois do móvel pronto, começa de novo a discussão. O carpinteiro sai, ele se ausenta do ambiente e começa-se a discussão novamente. Aí do nada, levanta-se então o serrote, toma a palavra e diz: senhores, ficou demonstrado que temos defeito, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos, concentremos-nos em nossos pontos fortes. A assembleia entendeu, ficou em silêncio. A assembleia entendeu que para o martelo, ele era forte, precisava dele. O parafuso unia e dava força. A lixa era especial, para limar e afinar os ásperos, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como se uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Isso ocorre com nós mesmos, humanos. Quando buscamos defeito em outros, a situação se torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca sinceridade e os pontos fortes, as coisas fluem e florescem. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. 1 Coríntios 12, 12 e 20 e 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Agora, porém, há muitos membros, mas só um corpo. Eu não sei se você trouxe à memória ou se trouxe em seu coração ou sua mente uma passagem que a gente conhece de cor e salteado, que é do grande banquete, que é relatado em Lucas 14, de 1 a 35, especificamente em Lucas 14, 15 e 24. Que ele fala que o Senhor do banquete, o mesmo que está presente aqui hoje, ele prepara um banquete, uma mesa, e convida os seus amigos, os próximos, para participar desse banquete. E muitos desses deixam de estar presente, como nós fazemos. Hoje, vou trazer para os dias atuais, vou pescar. Hoje tenho futebol. Hoje eu tenho futebol. E confesso que eu não estou no lugar que eu queria estar. Porém, estou no lugar infinitamente melhor, onde Deus preparou para que eu esteja essa manhã. E assim também é com você. E nesse banquete ele prepara e começa a chegar as desculpas pelos servos. Não, minha filha casou e hoje eu não posso ir. Que relata a palavra do Senhor. Não, eu comprei um terreno e vou lá verificar, vou lá medir o terreno. Não tenho tempo para estar na presença, no banquete. Não tenho outros afazeres. E ele vai relatando. De modo que o dono do banquete, ele para e fala assim, o banquete está aqui. Todos esses que foram convidados e não veio, eles não estão presentes, eles não podem entrar. Olha a correlação com as 10 virgens com seus azeites. Eles não vão entrar. Vai lá na rua e pega aqueles que estão pelo caminho. Aquele que estão, o paralítico, traz ele. O prostituto, traz ele. Aquele que está com defeito, traz ele. Para que possam participar do banquete.
Talvez o primeiro banquete não foi preparado para a gente. Somos gentios. Mas o Senhor nos convida a participar desse banquete, nos convida a estar à mesa. Era preparado para os judeus. E nessa manhã eu quero te perguntar, diante da mesa, diante do banquete que o Senhor nos preparou, aonde estamos? Aonde estamos? Repito novamente, talvez eu não gostaria de estar aqui, mas é aqui que o Senhor me preparou. E é infinitamente melhor da onde eu poderia imaginar que eu estaria. O amor do Senhor é tão grande que Ele me preparou uma mesa e me colocou junto a Ele. Nessa manhã eu quero passar rapidamente, porque tem um outro irmão que vai trazer a palavra, tem o encargo da palavra, não quero estender. Mas rapidamente eu quero passar por 3 passagens, só citando essas 3 passagens. Uma é sobre a vida de Lázaro. Em João 11, Lázaro tipifica a ceia em louvor pela sua ressurreição. Todos aqui conhecem a passagem de Lázaro. Lázaro já estava morto há algum tempo e cheirava mal. Marta e Maria foram até Cristo. Cristo, se o Senhor estivesse lá, meu irmão não teria morrido. Uma delas aos pés do Senhor, mais tranquila, que sabia quem ela estava lidando, que era o Senhor. A outra apavorada. Ele morreu, e agora? Senhor, passou o tempo, e agora? O que faz? Lázaro vedado. As pernas, o rosto, as mãos atadas dentro de um sepulcro. Quais deles somos nós? A irmã que espera ao Senhor e sabe que o Senhor vai, na hora dele, no momento dele, vai agir? Ou somos afoitos demais e somos a outra irmã que não, acha que passou do tempo, o leite já derramou? Ou somos aquele que está morto? Olhamos para os nossos pecados e falamos, estamos mortos. O meu pecado não deixa eu aproximar da mesa. A minha depressão não deixa eu aproximar da mesa. Os meus afazeres não deixam eu participar da mesa. Sabe, tomar emprestado uma frase pequena que relata muito o que a gente é, o que eu sou. John Bunyan, o famoso autor conhecido entre os irmãos do O Peregrino, ou se não, o Charles Spurgeon, o príncipe dos pecadores, fala dos pecadores, tudo aquilo que você fala que eu sou mais. Se você é Lázaro, está morto, ou eu esteja morto, eu quero te falar que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os seus pecados são perdoados e são lançados no mar, no mais profundo, e deles o Senhor não lembra mais. Ele já morreu pelos seus pecados e você já foi perdoado. Se você é a irmã que está afoita, acha que o leite derramou, o Senhor tem a hora certa, há tempo para tudo, a palavra fala. No momento certo, Deus vai agir. Ele está agindo. Ele não dorme. O irmão falou aqui que ele é acordado o tempo todo. Enquanto dormimos, Ele nos guarda. Ele trabalha. O Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele confiam. Deposita o seu bom depósito no Senhor. Uma outra passagem é sobre aquele que está à beira do caminho. Nem lá e nem cá. Exatamente em cima do muro. Uma ilustração fala que um certo jovem ficou em cima do muro e de um lado Satanás e do outro Cristo. Cristo olhava para o jovem e falava assim, desce,
Sai daí, anda rápido, vem para cá, aqui é vida eterna. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Em outra tradução ela fala, se obedecedes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Cristo vai e fala para o jovem, desce, vem cá, eu te amo, eu te dei a vida por você. Eu tenho uma vida eterna, não é momentos passageiros. Você vai perder com momentos passageiros? E aquele jovem ficava olhando ali, Cristo falando, e ficava ali em cima do muro, e olhava para trás e o demônio ali quietinho, sentado, só olhando. E aquilo lá foi intrigando a vida dele. Ele parou uma hora e falou, peraí, para tudo. Eu não estou entendendo, por que você está me chamando, está me convidando, está pegando no meu pé, e o que é que eu desço daqui? Agora o outro está lá quieto, não faz nada. Aí ele vai e pergunta por trás, falei, e aí, por que você não fala nada? A indecisão já é minha. Em cima do muro, você já me pertence. Se você não sair, descer do muro, aí em cima do muro, a indecisão já é minha. Já me pertence. Cristo te fala nessa manhã, como Lázaro sai para fora. Ou, uma outra passagem que agora eu vou citar, Zaqueu. Zaqueu era um pecador. Ele queria ver Cristo. A tradução, quando fala lá na origem, fala que ele era o chefe dos publicanos. Talvez ele era o chefe da alfândega, onde ficava a alfândega que pegava e cobrava mais impostos, ele era o chefe, ele era o principal. Ela fala assim, o mais odiado, talvez, entre os que estavam ali. E ele, de baixa estatura, sobe na árvore do cômoro, ou se não conhecido como a moreira, uma árvore fácil de subir, ele sobe lá de baixa estatura e fica lá, em cima. Aí quando o Cristo passa, olha e vê ele em cima da árvore e fala assim, Zaqueu, desce. Da mesma forma que o jovem, da ilustração que eu falei agora há pouco. Ele fala para a gente, desce, sai da indecisão, sai do comodismo. Hoje convém hospedar em sua casa. Hoje convém estar em sua casa. No versículo 10 ele fala, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Talvez esse perdido, à beira do caminho, vendo Cristo passar, talvez seja eu, ou talvez seja você. Uma terceira passagem, para a gente finalizar, fala sobre a passagem de Lucas, em 24, 5 e diante, mais ou menos até lá para o versículo 30, 32, fala de alguns discípulos que andavam, caminhavam, conheciam a história e presenciavam fisicamente, estiveram convivendo no mesmo tempo que ele. Melhor até mesmo que a gente, que ouve falar. E temos eles através da sua pessoa, do Espírito Santo. E começaram esses discípulos a caminhar, o caminho de Emaús, e foram até o sepulcro e não a acharam. E conversaram com uma outras irmãs e elas falaram, não, ele não está aqui. E pelo caminho foram questionando, mas aquele não era Cristo? Aquele não era o que os profetas falaram? Aquele não era o verdadeiro Cristo? Ele ficou preso na morte? Ele ficou detido na morte? E foi que aproximou-se um e começou a caminhar e questionar aquilo que eles falavam. Quem é esse que você fala? Quem é esse que você dá testemunho? Por que vocês questionam? Ele morreu? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E aconteceu que eles foram caminhando até chegar ao local aonde eles estavam.
No versículo 30 ele fala que aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e o partiu e deu-lhes. Mais à frente, no versículo 32, não vos ardia o coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras, quando ele começou a relatar? Já em Jerusalém, no versículo 36, 24, fala que a paz seja convosco. Talvez estamos no caminho, caminhando e Cristo lado a lado conosco, e não o reconhecemos. Durante a semana, aquilo que passamos, aquilo que experimentamos, aquilo que sentimos, aquilo que vimos, a boa mão do Senhor, Ele esteve o tempo todo conosco durante a semana. Nos traz hoje até a mesa. E durante essa semana, porventura não vos ardia o coração? Não vos lembrai que Ele era o Cristo que estava com você? Hoje eu levantei um pouco mais cedo, falei, Senhor, eu vou considerar novamente, eu acho que não é isso que o Senhor quer. Eu vou falar outra coisa. Não é isso. Aí a Franciana me levanta e cumprimenta e me dá bom dia e tal, e fala assim, lá de fora, vai lá e lava o quintal. Eu falei, Senhor, mas eu ia preparar outra coisa. Eu ia falar outra coisa. Ela me manda lavar o quintal. Quieta seu coração. Entrega só aquilo que eu quero falar. Não fala mais nada e nem aquilo que você quer. Alguém precisa ouvir aquilo que eu quero falar. Fica quietinho. Vai lá lavar o quintal. Aquieta. Calma. Essa mesa, ela é um mandamento. Mas ela significa muito mais. Que a gente traga a memória até que ele venha. Essa mesa, ela significa para mim e para você, ou ao menos deveria significar, comunhão, partilha, aliança, lugar onde Jesus se faz presente. Quando você tomar aquilo que representa o corpo de Cristo, o pão e o cálice, e for tomar, não coma rapidamente, não beba rapidamente. Lembra-se de Cristo, aquilo que Ele fez por você. Essa mesa significa para você comunhão? Em cada irmão você vê Cristo? Você olhou as cadeiras vazias, você lembrou de algum irmão que não está aqui? Orou pela vida dele? Vai atrás para ver onde que ele está? Ou vamos acomodar? Ela significa mais? O corpo de Cristo, ele é um corpo vivo e ele surte efeito em duas direções. Ele surte no horizontal e surte no vertical. A palavra nos fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vertical. O Senhor nos perdoa. Zaqueu, que eu citei agora há pouco, ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. Ele sabia que ele estava errado. Ele reconheceu que ele estava errado. Que ele tinha fraudado muitos. E ele desce e vai com o Senhor, aonde o Senhor quis hospedar na casa dele. E ele fala para o Senhor, Senhor, se eu fraudei alguém, desses que eu fraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. E pega tudo que eu tenho, a metade dos meus bens, e divide aos pobres. Ele tinha um coração arrependido. E é o que a gente precisa, às vezes, ter. E o Senhor, Ele poderia muito bem. Ele é aquele que começou a boa obra e é fiel para completá-la. Até o dia do Senhor. Ele poderia muito bem, hoje, falar assim, está pronto.
e vim buscar. Mas ele precisa que a igreja funcione, que ela tenha a utilidade que ela tem que ter na terra. O que ele fala? Nesse mesmo corpo, através da mesa, ele fala: se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e o fervor, feito por um justo, pode muito em sua eficácia. Muitos de nós estamos doentes, muitas vezes enfermos, estamos porque não oramos um pelos outros, porque não confessamos um pelos outros, não somos curados. Somos a trava nesse canal do Senhor. Essa mesa que nos fala sobre comunhão, partilha, aliança, e lugar onde Jesus se faz presente, ela relata sobre a Bíblia outras passagens. E ela nos fala assim, Lucas 22, 27, comunhão e serviço. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como aquele que serve. Ou Lucas 24, 31, a presença de Jesus. Jesus sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles, e nesse momento seus olhos se abriram e o reconheceram. Ou Mateus 8, 11, o reino de Deus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Outros relatos, Salmo 23, 5, a oração e o cuidado. Êxodo 25, de 23 ao 30, que fala sobre o tabernáculo. Lucas 14, 10, que volta onde a gente falou da parábola do banquete. No versículo 10, mas quando fores convidado, vai e assenta no lugar inferior. Convidou ele, pois-se dizer, amigos, sobe para cá. Então tereis honra diante dos que estiverem assentados contigo na mesa. E ao ouvir essas coisas, um dos que estava sentado com ele à mesa, disse-lhes, abençoado é o que comer pão no reino de Deus. A mesa está preparada. O banquete está servido. A mesa estende ao seu lar. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é uma nova. Irão desviar se você não os trazer para a mesa. Na hora da sua refeição, eles não estiverem sentados com a mesa com você, frente a frente. Que é ali que o Senhor habita. Ali que o Senhor fala, no olho a olho com o Filho. Quando ele criou lá o Jardim do Éden, ele fez a criação mais perfeita, Gênesis 1:1. Um mundo perfeito. Como o André comentou ontem. Não chegou no Gênesis 1:2 quando já estava depravado, não. E ali ele criou as coisas. Depois ele colocou o homem ali e falou assim para o homem, você sabe o que ele fazia ao final do dia? Ele ia ter com Adão, para ter comunhão. A mesa está aqui para a gente ter comunhão, um com os outros, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os senhores, com as senhoras. Convidar a gente que a gente quer para almoçar é a coisa mais fácil que tem. Aqueles que já têm honra, você quer dar mais honra? Convive, vive a vida da igreja, chama aqueles que nunca foram chamados para almoçar com você, tenha comunhão. Chama os seus filhos para a mesa. Seus filhos estão desviando, estão indo para outro caminho, por quê? Porque não estão à mesa, não estão sendo chamados à mesa. Essa palavra dói em mim também, dói em todos nós. O Senhor nos convida à mesa. Aonde estamos? Talvez não queria, como falei no início, estar aqui nesse momento, mas estou num lugar infinitamente melhor do que o Cristo preparou para a gente. Na comunhão, o Senhor nos fala lá em Salmo
133. Contemplai, quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem junto em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desceu à orla das suas vestes, como orvalho de Hermão, e como orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção e a vida para sempre. Se quer ser guardado, esteja na comunhão. Se quer que os seus filhos sejam guardados, traz eles para a comunhão. Se quer ser próspero, não vai ser financeiramente, vai ser na comunhão. Porque se tiver Cristo, as demais coisas não são necessárias. Amém? Se possível, eu gostaria que o Estevão, com os demais irmãos do louvor, trouxesse um hino de comunhão antes dos irmãos partir o pão. Abençoa o irmão que está com você hoje. Muitos santos já não estão no nosso meio. Muitos o Senhor já recolheu. Ou muitos o amor já esfriou e estão pelo caminho. Já também não estão no nosso meio. Abraça o seu irmão que está aqui hoje. Abençoa a vida desse irmão. E fala, irmão, o Senhor nos ama muito. Ele usa a ferramenta e a maneira como Ele quer. O carpinteiro nos ama e nos convida a um banquete. Amém?